Boa tarde. Hoje vamos falar sobre o alimento da alma. A oração ou prece é o alimento da alma. Assim como nós ingerimos legumes, hidratos de carbono, proteínas, para que o nosso organismo se sustente, tenha vigor, tenha força para trabalhar, consiga respirar, para que nós, a nossa essência, possa viver neste mundo que ainda é caracterizado por provas e expiações, necessário é que a gente se alimente da oração. E é um alimento gratuito e disponível a todos. Não há fórmula, não há receita. A oração é o meio que nós encontramos para nos aproximar daqueles de quem temos fé, seja Jesus, seja Maria, nosso Espírito protetor, anjo guardião que prometeu cuidar de nós nesta existência. É também a forma que nós encontramos de ajudar o nosso próximo mais próximo, pai, mãe, filho, marido, esposa, e ajudar também aqueles que estão longe, a milhares de quilómetros, e ajudar também aqueles que nós não sabemos o nome, a idade, a morada. A oração é o alimento da alma. E nós vamos ver ao longo desta nossa conversa que é um dos meios mais eficazes de conquistarmos a iluminação interior. Obviamente que tínhamos de mencionar o Livro dos Espíritos, não fosse esta obra a maior coletânea de perguntas e respostas da doutrina espírita, a mais completa, aquela onde qualquer dúvida que tenhamos, com certeza vamos encontrar lá a resposta. E então, óbvio que o mestre Kardec fez a seguinte questão à espiritualidade amiga: a prece torna o homem melhor? Sim, pois aquele que ora com fervor e confiança torna-se mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É um socorro que nunca é recusado quando pedido com sinceridade. E mais abaixo, numa subquestão desta pergunta 660, extraímos apenas esta frase pequenina: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Orar com fervor e confiança. Leon Denis, um dos discípulos do Espiritismo, tem uma obra fenomenal para quem gosta da autoanálise e da autodescoberta, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É uma obra fantástica. Quando nós começamos a ler, identificamos de tal maneira com aquele recheio que é difícil de parar. E lá ele diz-nos que a maior e mais importante potencialidade da alma, imaginem, é a vontade, a nossa vontade. Tendo vontade, nós conseguimos tudo. Tendo vontade, nós conseguimos o impossível, aparentemente. Tendo vontade, nós podemos desenvolver em nós os hábitos que nós elegemos como sendo aqueles que nós queremos desenvolver. E a orientação é simples e clara. O hábito da oração é essencial para que possamos atingir a felicidade interior.
Então, com a vontade, nós também desenvolvemos uma coisa muito importante, que é essencial para que a nossa oração, a nossa prece, tenha poder, tenha força, que é mais ou menos o que as mães fazem quando oram pelos seus filhos, rebentam as portas do céu, não é assim que se diz? Que é a fé. Mas é aquela fé não que racionalmente nós saibamos como se processam as coisas na natureza. É uma fé um pouco mais profunda, um pouco mais filosófica, que cada um vai encontrar dentro de si, que é a fé que provém do sentimento. Eu sinto que logo a seguir ao inverno vem a primavera. Ninguém me ensinou isto. Eu sei. Eu já nasço a saber que a seguir ao inverno vem a primavera. Eu sei, porque algo dentro de mim sabe que tudo o que nasce um dia vai perecer, vai morrer, biologicamente falando. É esta fé que a gente não aprende nos livros, que faz com que uma mãe abra as portas do céu a pedir por um filho. Se nós tentarmos traduzir o poder da oração, e não queremos aqui desvendar aquilo que o Dr. Marcelo vai falar daqui a 2 semanas, mas tínhamos que falar sobre isto. Se nós pudéssemos traduzir o poder da fé numa expressão matemática simples, podíamos dizer que a oração, a prece, é a soma entre aquilo que pensamos e aquilo que sentimos, multiplicado por um fator importantíssimo que é a nossa vontade. Em essência, a oração deve ser aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, multiplicado por essa projeção que vem do nosso peito, que é a nossa vontade e a fé que provém desse sentimento. O hábito de orar é muito diferente, não tem nada a ver com o hábito de recitar palavras. Se nós inicialmente temos dificuldade em fazer uma oração, mas aquela pessoa ora que é uma maravilha, até nos elevamos, até parece que volitamos quando aquela pessoa faz uma oração. Inicialmente, nós podemos ter esta dificuldade. É uma das dificuldades do hábito de orar. Então podemos ler. Por que não? Sim, vamos ler. Até porque no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos uma coletânea de preces que Allan Kardec disponibilizou, mostrando-nos que é possível orar por nós, pelo nosso familiar, por alguém desencarnado, pelos nossos desafetos. E essa coletânea de preces resume tudo aquilo que a doutrina espírita nos quer dizer. Então, se inicialmente nós temos dificuldades, devemos ler, mas tenhamos consciência de que tem muito mais importância para Deus 2 palavras que saiam com sentimento da nossa boca do que uma linda oração que possamos ler diariamente. Conta-se que, num determinado contexto, Madre Teresa de Calcutá decidiu dirigir-se à África para ajudar uma comunidade. E houve um jornalista europeu que a acompanhou nos seus trabalhos diários. E em determinado momento, Madre Teresa estava em oração.
E ele, obviamente, respeitou o momento e no final perguntou-lhe: Madre, o que é que você falava com Deus na sua oração? Será que posso saber? E ela respondeu: Eu não dizia nada, filho. Eu só escutava. Ele ficou muito intrigado com aquilo. Então, se não dizia nada, só escutava. Então, e o que é que Deus lhe dizia? O que é que a senhora escutava? O que é que Deus lhe dizia? Nada, filho. Ele não dizia nada. Ele só escutava. Então, muito importante, ou mais importante do que a conjugação de palavras que nós possamos dizer ou até pensar, é aquilo que nós sentimos. Nós até podemos amanhecer, colocar os pés no chão, ainda sentados no nosso leito, e dizer: Obrigada, Pai. Só isto. E é a nossa oração da manhã. Obrigada, Pai. É aquilo que nós sentimos se realmente nós estamos gratos por mais um dia de existência na Terra. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, já dizia o Cristo. Trouxemos só um trechozinho do item 15, que diz: o poder da prece está no pensamento. Nós complementámos há pouco dizendo que o poder da prece está no pensamento, mais o sentimento multiplicado pela nossa vontade, pela nossa fé. Não provém, o poder da prece não provém das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, portanto, orar em qualquer lugar, a qualquer hora, a sós ou junto com outras pessoas. Então aqui, lembrámos-nos imediatamente de pelo menos três dificuldades que nós temos quando pensamos em orar. A primeira é: será que tenho que adotar uma posição, uma determinada posição? Sentado, num ângulo de 90 graus, mãozinhas para baixo, perninhas descruzadas. Será que é necessário isso? Será que é necessário irmos para um determinado local físico? Será que é necessário dizer algumas palavras-chave? Três dificuldades. São dificuldades ou não? Pois esta resposta, só neste bocadinho, vem nos esclarecer. E não é preciso estarmos aqui com grandes diálogos. Porque nós podemos orar a conduzir, pelo menos quando já não dizemos impropérios, já é um ato de oração, porque hoje em dia conduzir é uma aventura. Nós podemos orar quando colocamos o pé na propriedade do nosso local de trabalho, dizendo que Deus abençoe este dia, que eu seja instrumento de produtividade. Nós podemos orar quando vamos entregar os nossos filhos à escola. Não, filho, Deus te abençoe, filho. Porta-te bem. Nós podemos orar em qualquer instante. E mais, de olhos abertos, de preferência, porque se formos a conduzir, convém que estejamos de olhos abertos. Nós podemos orar no banho, nós podemos orar a fazer a higiene, seja o que for, a comer. Obrigada, Pai, porque tenho alimento em cima da mesa. Nós podemos orar o dia todo. Mais, o hábito da oração é um estado de alma. É uma maneira de estar na vida. Com o hábito, com a experiência, com o traquejo da oração, nós vamos aprender que não é necessário momentos próprios para orar a Deus. Não é necessário fechar os olhos, não é necessário que eu esteja com aquela pessoa para orar. Basta que
e levemos o pensamento, como se costuma dizer. No entanto, nós sabemos que orar em conjunto tem outra natureza, tem outra finalidade, como nós fazemos aqui, que oramos pela paz no mundo, que oramos por qualquer situação que esteja a ocorrer, ou quando alguém nos pede, ora por mim, inclui-me nas tuas orações, porque a gente sabe que onde houver 1, 2, 3 ou mais, o Cristo aí estará. E ainda que Cristo não esteja em pessoa, entre aspas, milhares são os seus mensageiros que nunca nos deixam sem resposta, como dizia anteriormente. Nunca um desejo nosso dirigido ao Pai ou ao nosso guia espiritual fica sem resposta. No item a seguir, item 16, lemos assim: para que a prece comova, é preciso que cada palavra desperte uma ideia. Se a palavra não é compreendida, ela não poderá despertar ideia alguma. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a pessoa que se dispõe a fazer uma oração tem que compreender aquilo que está a dizer. Porque, mais uma vez voltamos à história de aquela pessoa faz uma prece que eleva. Mas se calhar a gente nem percebe muito bem o que a pessoa está a dizer, utiliza palavras difíceis, a pessoa compreende, mas nós não. Então, palavras simples. Quem faz visita a lares e hospitais e quando há oportunidade dos visitados, os doentes, acamados, fazerem a sua própria oração, nós vemos que são orações simples, muito simples, mas com uma carga sentimental tão grande que nós é que agradecemos pelo facto de estarmos ali a visitá-los. Nós somos os maiores beneficiados. Então é importante que compreendamos cada palavra que sai da nossa mente, que sai da nossa boca. Senão, até gostamos da língua francesa. A língua francesa até parece que soa bem aqui nos ouvidos. Aquela pessoa está a fazer uma oração tão bonita, mas não estou a perceber nada, não percebo nada de francês. Falámos há pouco da necessidade do silêncio, não é? Madre Teresa dá-nos o exemplo do silêncio. E enquanto as casas de oração, espíritas ou não, nós entramos e diz assim: o silêncio é uma forma de oração. De facto, diz Divaldo Franco que silêncio é o primeiro passo para nós atingirmos a contemplação. Nós passamos do trajeto que fazemos de casa ao trabalho, passamos por um parque. E há algo naquele parque que nos chama a atenção, que nos toca. É a cor das árvores, é a posição do sol, é os passarinhos, seja o que for. Contemplar os detalhes da natureza, os detalhes da criação. Fazer silêncio. Conhecemos uma experiência de Divaldo, porque hoje em dia é fácil acessar a tudo no YouTube. E então ele conta em pessoa uma experiência que teve e que tem tudo a ver com isto. Certa vez um amigo muito querido de Divaldo desencarnou. E como ele é médium, as pessoas logo se aprontaram a pressioná-lo para obter notícias do amigo lá do além. Então, Divaldo, conseguiu ver alguma coisa? Conseguiu ouvir alguma coisa? Uma semana depois, já estavam a pressionar Divaldo para que tivesse notícias desse amigo. Então, certa noite, Joana de Ângeles, que é a sua guia espiritual, disse: Divaldo, hoje vou-lhe endereçar um convite. Hoje
irá acompanhar-me no despertamento daquele nosso amigo. Hoje ele vai despertar no mundo espiritual e o Divaldo vai ter a oportunidade de acompanhar para depois trazer notícias à família. E ele, sério, minha irmã? E eu, sim. Mas tem uma condição, Divaldo. Tem que fazer silêncio. E Divaldo conta que ficou um pouco rogado com aquilo tudo. Então, mas ela pensa que eu vou para lá fazer barulho, burburinho. Então, mas é óbvio que eu vou manter-me em silêncio. Não vou para lá... E ele, pronto, mas tenho que ir, vou e irei. Então diz que às 11 horas em ponto, a sua guia espiritual se apresentou, ajudou-o com passos longitudinais a desprender-se do corpo e conscientemente ele fez-se presente num determinado local que ele diz ser de uma beleza desconhecida no nosso planeta. Apresentou-se à porta de um edifício hexagonal, translúcido, onde via pessoas a passar. Uma luz natural, não era o sol que iluminava aquele espaço. Entrou nesse edifício, acompanhado da sua guia espiritual, e diz que na enfermaria começou a perceber que estava ali o seu amigo. E junto desse seu amigo estava uma entidade espiritual, notava-se com uma certa elevação espiritual. Entretanto, ele diz que estava naquele êxtase e que o seu amigo começou a despertar. E Divaldo diz que foi difícil de conter a emoção. E disse a Joana, Joana, é o fulano. Naquele momento, o amigo dele estremeceu de tal maneira que ficou um pouco aturdido. Então a Joana dirigiu-se a Divaldo e disse, silêncio mental! Ele pensava que era silêncio de palavras, mas é o silêncio mental. E Divaldo conta um pouquinho mais, dizendo, no momento seu amigo despertou, reconheceu a pessoa que estava ao seu lado, a tal entidade de luz. Mãe! Mãe? Mas a senhora está morta. Você também, meu filho, agora você também está morto. E isto tudo para dizer que quando nós queremos efetivamente ter o hábito da oração e, por consequência, estar mais fortalecidos para os embates da vida que todos nós temos, ultrapassá-los de forma mais segura e equilibrada, então nós temos que fazer silêncio mental. E agora perguntam, como é que nós conseguimos tal coisa? Porque aparentemente nós estamos todos aqui em silêncio, exceto eu. Mas a nossa mente está aos gritos. Ai, será que eu fechei a porta quando saí? Ai, eu quando sair daqui ainda tenho que ir preparar a marmita da manhã e tenho que preparar a roupa do marido e do filho e da filha e amanhã espera-me um trabalho difícil, já estou à espera que seja um dia difícil e o vizinho do lado está aqui e está-me a cutucar Ainda há pessoas que dizem, tantas pessoas que no nosso relacionamento diário, no nosso dia-a-dia, dizem, eu estou-te a ouvir, mas olha, estou a pensar em 30 coisas ao mesmo tempo, desculpa lá. Ou então pessoas que dizem, eu tenho uma capacidade soberba de fazer tanta coisa ao mesmo tempo. E nós achamos que somos superstars por conseguirmos pensar em 30 coisas ao mesmo tempo, resolver 30 assuntos, ouvir estar no telefone e ainda escrever um e-mail. Nós achamos que somos super sim, na iminência de uma depressão, de um esgotamento nervoso, porque temos imensa dificuldade em parar, respirar
E agora? Um problema de cada vez. Neste momento tenho este problema. Vou resolver este problema. Dou a quem doer. Corpo são e mente sã. Não é assim? Para que a nossa mente esteja sã, já nem dizemos seja sã. Necessário é que aprendamos a debitar na nossa mente um pensamento de cada vez. Mas isto é algo que nós vamos continuar a treinar hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a uma década, provavelmente. Quando desencarnarmos, continuaremos a treinar isto. Não há receitas. Divaldo diz: vamos focar-nos numa ideia de cada vez. Posso dizer que tentei, nestes dias, enquanto estava a preparar-me para esta nossa conversa. E é complicado. E é complicado. Acreditamos que, talvez, em tempos idos, em que as mulheres não saíam para o exterior para trabalhar, tinham a vida de casa, a educação dos filhos. Juro que pensei nisso. Juro mesmo. Que talvez aí não fosse tão difícil. A partir do momento em que a mulher começou a sair, começou a ter à sua responsabilidade o trabalho de César, o trabalho espiritual, e nós vemos quanta mulher existe aqui. A educação dos filhos, o cuidar do marido, da sogra e por aí vai. Então é um desafio, se é. Há um livro que se chama Em Nome do Amor. É um livro do Espírito Bezerra de Menezes, Psicofonias, de Divaldo Pereira Franco. Não são psicografias, este livro é especial por isso. E nesse livro tem lá um textinho cujo título é O Hábito da Oração. E trouxemos aqui só 2 pedacinhos. No momento em que nossa mente silenciar as torpezas, a partir do instante em que procuramos a quietude com Deus e estabelecermos um vínculo de amor com a divindade, nossa vida será um ato de oração. Ora, cá está. O hábito da oração proporciona-nos um jeito de estar na vida diferente. Vem a calma, vem a serenidade, vem a água na boca para não responder a alguém. É imaginária esta água. E já não mais a gente tem necessidade de, naquela hora, naquele local, dirigir aquela prece, porque toda a nossa vida é um ato de oração. Lindo! Em qualquer situação, tendes a claridade da lei de causa e efeito para entender, mas dispondes da oração para, em comunhão com Deus, superardes os impedimentos nas dificuldades. E termina: não vos desespereis, nunca estareis sós. Deus habita em nós. Jamais estamos sós, só por esse facto. Nós conseguimos fazer coisas maravilhosas. Todos nós aqui presentes fazemos coisas maravilhosas. Então Deus habita em nós. Que ninguém tenha dúvida disso. O nosso guia espiritual está sempre connosco. Pode não ser ao nosso lado. Pode ser à distância. Mas o que determina o poder da nossa oração é o pensamento. Como é que a eletricidade acontece? Como é que o som acontece? O som, mais simples. O som propaga-se no ar. Falando de uma maneira muito simples. A prece propaga-se porque em toda a parte
existe fluido cósmico universal. Tudo é fluido cósmico universal. Então, mais longe do que o som, vai uma oração. Fácil de entender. A nossa oração pode ir à outra ponta do universo. Não é planeta, universo. Tudo depende do que nós quisermos. E se em todo o lado, em toda a parte, existe fluido cósmico universal, se não existe espaços ocos, o vácuo, o vazio, então a nossa oração pode ir onde nós quisermos. Nós sabemos, pela lei de causa e efeito, que temos que passar por dificuldades. Aliás, dificuldades essas que nos fortalecem, que fazem com que ganhemos maturidade, ganhemos experiência e possamos ser criaturas melhores, porque compreendemos melhor. Diz Chico que se a vida for muito doce, dá diabetes, e a gente não quer isso. É necessário que as dificuldades aconteçam para que a gente dê valor às coisas mais singelas. Então, nós compreendemos que a lei de causa e efeito, ela acontece. Até nas criancinhas tão puras, tão inocentes, também sofrem. Mas se nós nos agarrarmos a esse alimento espiritual gratuito, que existe e pode existir em qualquer parte, nós ganhamos força. Força para os embates da vida. Na obra Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, item 19, comunhão com Deus, nós podemos ler um diálogo entre Jesus e João. Para quem não conhece esta obra, aconselhamos vivamente. São vários trechos da existência do Cristo e de sua mãe também, relatados anos depois, por quem tem acesso aos arquivos da vida maior. E neste diálogo entre Jesus e João, nós podemos ler isto. João perguntou a Jesus: como devo orar? O que é a oração? A prece, como tu nos ensinaste a chegar ao Pai, a prece dominical. Afinal, e Jesus diz a João: todo aquele, porém, que trabalha pelo bem com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar. E agora aqui pensamos num elemento novo que provavelmente nunca ocorreu a alguns de nós. A oração não é só o pensamento que eu dirijo a outrem, seja ele quem for. A nossa vida é um ato de oração no momento em que nós passamos a aplicar naturalmente o bem. Isto é, a oração em ação. Quando nós fazemos o bem, nós estamos a orar. Orar significa estar em comunhão com Deus. Se orar é estar em comunhão com o Pai, se eu faço o bem sem ver a quem, se eu faço o bem indistintamente, se eu faço o bem aqui, ali, acolá, se eu faço o bem em qualquer situação, dentro do meu lar, fora dele, a dormir ou em vigília, se a minha vida, se o meu objetivo de vida é ser feliz, então eu tenho que querer fazer o bem sempre. Então, podemos dizer que já aprendemos a orar.
Orar é pegar no telefone e falar com Deus. E nós podemos estar sempre com o telefone ligado. Podemos sintonizar sempre naquela rádio, música clássica, música calma, seja qual for a música que mais nos toque as fibras. É tal e qual. Se eu faço bem, eu estou a orar. A minha vida é um ato de oração. Estou em constante permanência com a criação e com Deus. Conquistas quando ganhamos o hábito da oração. Fomos falando delas ao longo desta nossa conversa, mas podemos resumir. Passamos a conhecer-nos melhor, porque quando nós oramos, nós fazemos uma viagem interior e suplicamos aquilo que mais nos custa. Isto é o tal vigiai e orai. Vigiar e orar é tão simples como: eu sei o que me detona, eu sei o que me leva a cair, eu sei o que me magoa, eu sei, é o ciúme, é a inveja, é a avareza, eu queria ter o que o meu vizinho tem. Reconhecemos isso, é meio caminho andado para trabalharmos essa nossa dificuldade. Então, com o vigiai e orai, nós passamos a conhecer-nos. A oração ensina-nos a conhecer-nos. Ensina-nos a conhecer o nosso próximo. Estamos mais atentos ao nosso próximo. Ensina-nos a compreender a criação. Porque passamos a contemplar cada detalhe da natureza, por exemplo. Ensina-nos a fortalecermos-nos diante da dificuldade. São estas as conquistas de quem compreende o hábito da oração. E quanto mais nós compreendemos o hábito da oração, mais nós redirecionamos o nosso pensamento para o exterior, em prol daqueles a quem nós queremos beneficiar, e mais nós voltamos-nos para nós mesmos e fazemos essa transformação interior. Gostaríamos de encerrar com esta poesia de Maria Dolores, cujo título é Agradeço ao Senhor. Nós podemos encontrar este texto na obra Antologia da Espiritualidade, Psicografia de Chico Xavier. Então nós vamos lendo, com calma. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. E vamos fazer uma pausa. Haroldo Dutra diz que a oração tem um segredo. É que quando a gente pede para nós, e a maior parte de nós utiliza a oração para pedir, embora que também possamos louvar e agradecer, então quando nós pedimos, tem que ficar bom para todos. Quando nós pedimos para nós, tem que ser algo que beneficie toda a gente. Então, a oração tem um segredo, que é a de educar os nossos desejos. A oração educa os nossos desejos. E como é que Deus educa os nossos desejos? Dizendo sim ou não. Se disser não, é porque ainda não estamos preparados para receber a dádiva que nós gostaríamos. Se disser sim, é porque estamos preparados. É porque merecemos. Mas também pode dar-se o caso de nós estarmos preparados, mas o vizinho do lado não.
O nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos podem não estar preparados. Então, quando nós pedimos algo a Deus, Ele pode dizer sim ou pode dizer não. Vamos imaginar este exemplo. A criancinha lá de casa, ai, que gira essa faca, posso pegar nela, mãe? E o que é que a mãe vai dizer? Eu não quero contrariar o meu filho. Claro, filho, pode pegar na faca à vontade, mas cuidado, ups! Deus Pai Criador só nos dá aquilo que é bom para nós. Se compreendermos isso, então estamos no processo de educação dos nossos desejos. Nós às vezes pedimos, Pai, dá-me uma forma de eu me libertar do alcoolismo. Eu já não aguento mais. Eu sei que isto me faz mal. Uma semana depois a pessoa parte uma perna. E das duas uma. Ou reclama com o pai, porque partiu a perna, para além de ser alcoólico, ainda tem a perna partida. Ou então compreende a dádiva que lhe caiu no colo, e porque tem que reestruturar toda a sua medicação, e porque tem que fazer descanso. Então, esta é a resposta do Pai. E a gente não compreende isso. Temos muita dificuldade para compreender. Achamos que o Pai não nos ama. Se o Pai não nos amasse, não colocava na nossa vida pessoas que nós amamos. Não nos dava momentos felizes. Mas nós conhecemos a lei de causa e efeito. É necessário que as coisas aconteçam, porque nós não somos vítimas. Tudo aquilo que nós estamos a passar hoje não é ao caso. Então, agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solução, a solidão por guia, que me inspira a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas. Faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não, com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Quando a gente aprende isto, quando nós compreendemos isto, nós reconhecemos quanto o Senhor nos ama. Porque nós sabemos, nós sentimos que nada é ao acaso. E há coisas que não nos ensinam, há coisas que a gente sente sem explicação. E para além disso, a gente compreende, entende que a vida é curta. Muitas vezes a gente ouve: a minha vida é um inferno. Quem dera morrer. Quem dera que isto termine tudo.
Mas se em vez disso nós aquietarmos os nossos pensamentos, treinarmos a educação da nossa mente, um pensamento de cada vez. Se nós aquietarmos os nossos atos de desespero, que muitas vezes acontecem, nós vamos ter mais capacidade para enfrentar esta luta, que é dolorosa para todos, até para os animais, até para a criação. Toda ela está em processo de evolução. Então, que possamos fortalecer-nos na oração. Se temos dificuldades em orar à noite, antes de deitar, porque o dia foi agitado, porque o cotidiano exige tanto da nossa alma e cai o sono, que possamos escolher um outro horário. E nesse horário, às 8 ou às 9, que possamos começar a criar o hábito de orar sempre nesse horário. Todos os dias, nem que tenhamos para isso de colocar o despertador, o lembrete. Sempre no mesmo horário, independentemente do que aconteça. Nem que a gente se refugie no quarto de banho, seja onde for. À medida que o tempo vai passando, nós vamos exercitando. E já não é necessário o despertador. Já não é necessário o lembrete. Já é uma coisa, é um hábito. É um hábito. E quando nós conseguirmos isso, às 8 ou às 9, ou de manhã, quanto mais nós exercitamos isto, mais nós queremos estar em companhia do Pai. Porque depois aqueles 2, 3, 4, 5 minutinhos que estamos ali, vamos saber a pouco, à medida que o tempo vai passando. E a gente vai querer estar mais e mais e mais tempo com Ele. Porque Ele está tão perto e nós nunca estamos sós. Que possamos daqui partir com muita alegria no coração e que possamos fazer essa contemplação sem nos emocionar. É difícil. Boa noite a todos. Página 39. Página 39.
Ó Pai, Pai nosso que estais no céu, e no nosso coração, onde quer que a gente vá, Pai, Tu conosco estás. Obrigada, Pai, 1000 vezes obrigada, por cada instante transcorrido neste dia de bênçãos, onde escrevemos a mais linda história da nossa existência, a que foi possível. Obrigada, Pai, pela ocupação útil, pelo alimento, pelo agasalho, pela família, pelos animais que nos fazem companhia. Obrigada, Pai, pela saúde. A saúde integral, a saúde do corpo, ainda que claudicante, a saúde da mente. Ó Pai, obrigada por todos aqueles que nos fazem companhia, com corpo e sem corpo. E permite, Pai, nesta hora, que possamos abeirar o nosso coração daqueles que, desencarnados e sem a bênção do esquecimento do passado, nos vigiam, nos acompanham. Endereçamos a esses, ó Pai, o nosso pedido de perdão, sabendo que por ora estamos deste lado, mas que em breve trocaremos de posição. Pai, sussurramos ao Teu ouvido, pedindo-Te força e coragem. Apenas isso, ó Pai, para ultrapassarmos as dificuldades, os obstáculos, mas também para aprendermos a alegria, a controlar a alegria, o êxtase e a euforia que decorrem de tantos instantes desta vida. Que tudo em nós, ó Pai, possa ser equilíbrio, possa ser bom senso e um ato de gratidão. Ó Pai, nas Tuas mãos colocamos as nossas ansiedades e rogamos-Te pela paz no mundo. Rogamos-Te por todas as casas de oração que ajudam a elevar o coração nesta noite de verão. Pai, amigos espirituais, mensageiros da luz, que a paz nos conduz, sempre que estendemos a mão em ato de socorro. Que possamos sentir-nos envolvidos num abraço profundo de Maria, nossa Mãe, Jesus, nosso guia, e que daqui possamos partir serenos, conscientes e certos de que a nossa felicidade está apenas nas nossas mãos. Graças.
muitas graças.